Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é a Prof. Karina. A Prof está gravando esse vídeo no intuito de nós fazermos a correção das atividades da semana passada, tá? A semana passada foi do dia 10 ao dia 14 de agosto. A Prof mandou exercícios para vocês pelo WhatsApp. Os exercícios eram para ser feitos no livro de matemática, esse livro de vocês do 9º ano. Então, a prof vai começar fazendo a correção do exercício número 1, que estava na página 27 do livro de vocês, tá? A prof colocou eles aqui e a prof vai resolver do lado. Na letra A, a gente tem 8 ao quadrado. O que ele pede? Para aplicar a definição de potência e calcular o valor, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver as potências que estão indicadas ali em cada uma das letras, tá? Na letra A, tem 8 ao quadrado. O que a prof sempre fala para vocês em aula? O pequenininho, que é o 2 ali, ele manda o grandão se multiplicar. Não é o grandão que manda o pequenininho, né? É o contrário do que a gente está acostumado a sempre ver. Então, quantas vezes o 2 está mandando o 8 se repetir? O 2 está mandando o 8 se repetir 2 vezes. Ele vai se multiplicar por 2 vezes. Então, vamos lá. O 2 está mandando o 8 se multiplicar 2 vezes. E agora, 8 vezes 8 vai dar 64, tá? Não esqueçam que, às vezes a gente se confunde, né? A gente acha que 2 vezes 8 dá 16 e coloca 16 ali. Mas não, é 8 vezes 8 2 vezes, que é o pequenininho ali que tá mandando dizer quantas vezes ele vai se multiplicar, tá bem? Então, a letra A, a resposta final é 64. Na letra B, nós temos menos 13 ao quadrado. Quantas vezes o menos 13 vai se multiplicar? De novo, 2, né? Que o pequenininho está mandando se multiplicar 2 vezes. Então, nós pegamos o menos 13 e multiplicamos por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Menos 13 vezes menos 13 dá 13 vezes 13, 169. Aí, nós fizemos o jogo de sinal na multiplicação e na divisão. Menos com menos vai dar mais. Então, a resposta final da letra B é 169, tá bem? Agora, nós vamos para a letra C. A gente tem o menos 7 elevado ao cubo. Qual é o númerozinho pequenininho que nós temos lá em cima? A potência é o cubo, é o número 3. Então, quer dizer que esse número grande aqui, a minha base, ela vai se multiplicar 3 vezes. Eu tenho menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, tá? Agora, nós vamos fazer a multiplicação normal e, por último, nós fizemos o jogo de sinal, tá bem? 7 vezes 7, 49. A prof tá fazendo direto, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem armar a continha. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Eu resolvi a multiplicação, ainda falta fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais com esse menos aqui, menos. A minha resposta final é menos 343. Na letra D, eu tenho multiplicação de número decimal, tá? Número com vírgula, que a gente conhece, né? Os números decimais. O que ele está dizendo ali? Que o menos 0,9 é elevado à potência 1. Eu preciso fazer conta? Não, né? Porque ele só vai se repetir uma vez, então vai ser o próprio o menos 0,9. Nós temos uma regrinha, né, que a gente aprendeu lá no 6º ano, que todo número elevado à potência 1 é o próprio número a resposta, tá? É a própria base que a gente vai só copiar ela de novo, a base que é o número grandezinho, certo? A letra E, nós temos 5 ao cubo, ou seja, o número 3 pequenininho tá mandando o 5 se multiplicar 3 vezes, daí nós fizemos 5 vezes 5 vezes 5. Aí, a gente faz a multiplicação normal agora. 5 vezes 5, 25. Esse resultado que é o 25 vezes 5, 125. Resposta final da letra E, 125, tá bem? Letra F. Nós temos menos 3 ao quadrado, menos 3,2, elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o menos 3,2 quantas vezes? 2 vezes. Uma, o prof já colocou, agora a gente vai colocar mais uma. Multiplicando tudo isso, quanto que nós vamos ter? A prof já vai fazer direto, tá? 10,24. Menos com menos, mais positivo. Essa é a resposta da nossa letra
F. Ó, desfocou, só um pouquinho. Continuando, então, agora a letra G. A letra G nós temos menos 15 ao quadrado. Lembrando que a prof sempre fala em aula que ele não está entre parênteses esse menos, esse sinal de menos. Então, ele não vale para elevar ao quadrado. O que nós vamos fazer? Multiplicar somente o 15. 15 vezes 15 duas vezes, porque nós temos o expoente 2. E esse menos vai ficar aqui na frente, mas não vai valer para os dois, tá bem? Então, 15 vezes 15, nós temos que é quanto? 225, tá? Aí, nós vamos colocar o sinal de menos na frente. É diferente, menos 15, entre parênteses ao quadrado, é diferente de menos 15 ao quadrado sem o parênteses, tá? A prof sempre fala bastante isso em aula. E às vezes a gente acaba errando, né, por não se lembrar. Então, a resposta final da letra G é menos 225. Letra H, nós temos uma fração. Ai, meu Deus, uma fração. Não preciso se preocupar, a gente já trabalhou em aula. O que eu vou fazer? A mesma coisa. O expoente pequeno vai mandar em quem tá no expoente, na base maior, que é o número maior, né? Então, menos 2 terços tem que se multiplicar 5 vezes. Vamos lá. Quatro vezes, mais uma, 5 vezes. Agora, a gente já sabe que na multiplicação de frações, multiplica os denominadores e os numeradores entre si, ou seja, os números de cima pelos números de cima e os de baixo pelos números de baixo, né? Como a gente sempre fala em aula. Então, vamos lá na parte de cima primeiro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vamos deixar o jogo de sinal para o final, tá bem? E agora a mesma coisa com o número 3, os números lá de baixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Agora, vamos para o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Ou a velha regra. Como é que a gente, vamos lembrar? Expoente, sinal negativo, expoente ímpar, o sinal vai ser sempre negativo, tá? Mas caso a gente não lembre da regra, é só nós fazermos o joguinho de sinal que dá certo também. E agora a última, da número 1, que é a letra I, menos 3 elevado à quarta potência. Ou seja, o menos 3 tem que se multiplicar 4 vezes. Pronto, sinalzinho de igual. Agora, vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Regra de sinal, vamos fazer? Joguinho. Menos com menos, mais com menos, menos com esse menos aqui. Mais a minha resposta final é 81 positivo. Agora, terminamos o número 1, vamos para o próximo exercício. Pessoal, essa questão número 3, ela é mais compridinha, mas não é difícil. Nós só temos que fazer ela com bastante atenção, tá? Tá dando uma expressão e ela quer o valor numérico, ou seja, de toda essa expressão aqui, ela quer que a gente chegue lá no final em um único valor, tá? Então, nós vamos calcular ela por partes. Vamos resolver primeiro essa partezinha aqui, vamos achar o valor, depois essa e depois essa, tá? A gente vai por partes. A prof vai fazendo aqui embaixo para nós poder ir preenchendo ali em cima depois. Então, o primeiro que eu tenho é menos 2 ao cubo, né? Essa primeira parte aqui. Então, nós vamos resolver. Menos 2 ao cubo. É a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. A gente resolve essa potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Faz o joguinho de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, essa primeira parte, essa equivale menos 8, certo? Agora, nós vamos fazer essa segunda parte aqui. Menos 3 ao quadrado. O 2 está mandando menos 3 se multiplicar 2 vezes. Bem tranquila essa, né?
3 vezes 3, 9, menos com menos, mais. Mais 9. Agora, copiar o sinalzinho ali, agora a outra parte, a terceira parte. Menos 1 ao quadrado. O que eu tenho que fazer com menos 1? Multiplicar ele 2 vezes. Igual a gente fez nos outros. 1 vezes 1, 1, menos com menos, mais. Eu sei que tem o sinal de menos ali e o mais 1 ali. E agora, a última parte. Copiamos o sinal de menos, que é da continha. Menos 2 elevado à quinta potência. Ó, tem que pegar esse menos 2 e multiplicar 5 vezes por ele mesmo. Vamos lá, então. Estamos quase no final. Ok. Agora, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Regrinha de sinal, vamos lá, vamos fazer o joguinho primeiro. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Menos 32. Eu posso lembrar da regrinha, né? Às vezes a gente não se lembra, a prof vai lembrar vocês. Sinal negativo com expoente ímpar, o meu resultado vai dar sempre um sinal negativo. Então, eu achei que é menos 32. Colocar lá em cima, que é o valor dessa expressão ali, né? Agora, vamos resolver. Vamos eliminar esses parênteses primeiro, fazer esse jogo de sinal, né? Aqui em cima. E aí, depois, para nós terminar a continha, já tá quase lá. Menos 8 mais 9, não tem nada para eliminar. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Agora, o que a gente vai fazer? Juntar quem é mais com quem é mais, quem é menos com quem é menos. Juntar as famílias, né? Vamos começar, então, com a família do menos. Eu devo 8 e eu devo 1, eu devo 9. A família dos positivos, do mais, eu tenho 9 e eu tenho 32. Eu tenho quanto? 41. Tá? Aí, agora, eu tenho 41, mas eu devo 9. Eu vou ficar com quanto? 32. A minha resposta final, o meu valor numérico que tá pedindo dessa equação é o número 32, tá? Agora, então, nós vamos resolver o número 7, tá? Que nós temos que usar o sinal de igual ou diferente. Nós devemos comparar as potências, uma com a outra, tá? E dizer se é igual ou diferente. Na letra A, nós temos menos 10 ao quadrado e menos 10 ao quadrado, um com parênteses e o outro não. Como a prof já falou em aula, há uma grande diferença entre um e outro. Por mais que a gente ache que não tem, mas tem, tá? Então, nós vamos resolver primeiro o menos 10 ao quadrado entre parênteses. Ele está dizendo o quê? Que o menos 10 vai ser elevado ao quadrado 2 vezes, vai se multiplicar 2 vezes. Então, é menos 10 vezes menos 10. Isso vai me resultar em 10 vezes 10, 100, menos com menos, mais 100. Agora, eu tenho que comparar com esse cálculo aqui do lado. Menos, o menos não está para os dois, né? Então, é menos 10 vezes 10 ao quadrado, porque o expoente também é 2. 10 vezes 10, 100. O sinal de menos, menos. Agora, o que eu tenho que ver? Se mais 100 é igual ou diferente de menos 100. O que nós podemos chegar à conclusão de que é diferente, né? Um é positivo e o outro é negativo, eles não são iguais. A letra B, a prof tem menos 3 ao cubo e menos 3 ao cubo da mesma maneira, tá? Então, vamos resolver. Eu tenho primeiro esse daqui, que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, né? É elevado ao cubo, a prof fez 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, nós vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos 27. A primeira parte eu sei que deu menos 27. A segunda parte, vou deixar o sinalzinho de menos aqui, porque ele não é elevado ao cubo. Então, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado ao cubo, né? O 3 se multiplicando 3 vezes também.
A gente já sabe que 3 ao cubo é 27, o sinal ali de menos. Então, o que eu posso concluir? Que menos 27 é igual a menos 27. Então, nós vamos usar o sinal de igual, certo? Na letra C, nós temos menos 2 elevado à sexta potência e menos mais 2 elevado à sexta potência. Então, vamos lá. Resolver primeiro esse, então, menos 2. 6 vezes, ele vai se multiplicar. Isso vai dar quanto? O prof já vai fazer direto, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai me resultar em 64. Fazendo o jogo de sinal desses 6 valores aqui, eu vou obter um sinal positivo. Então, o primeiro resultado eu sei que deu mais 64. Agora, da mesma forma aqui, a gente vai deixar esse sinal de menos que tá aqui na frente, por enquanto. E vamos fazer o quê? Resolver aqui dentro, mais 2 elevado ao cubo, a sexta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mais uma vez, 6 vezes. A gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, 2 elevado na sexta potência é 64. E como aqui todos os sinais são positivos, continua positivo. Porém, o que eu tenho aqui na frente? O sinal negativo. Então, de um lado eu tenho 64 positivo e de outro lado 64 negativo, o menos 64. Então, eu posso concluir que isso é diferente, um é diferente do outro. A letra D, nós temos menos 7 ao cubo e o 7 ao cubo. Eu preciso fazer a comparação de um com o outro. Menos aqui e vamos resolver essa multiplicação aqui de dentro. Vamos fazer o menos 7 elevado ao cubo, ele se multiplicando 3 vezes, né? 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343. Regra de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. E eu tenho mais o sinal de menos lá da frente. O que eu vou fazer com esses dois sinais? Um joguinho de sinal que a gente tá acostumado, menos com menos, mais 343. Agora, a prof vai resolver aquela outra parte ali que é bem mais simples, né? Que é 7 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7. Vamos lá, então. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Quando não tem nenhum sinal ali, eu sei que tem um sinalzinho de mais, né? Então, 343 é igual a 343 ou é diferente? Igual, né? Então, nós colocamos o sinal de igual. Certo, pessoal? A prof fez esse vídeo para tentar tirar alguma dúvida de se ao caso alguém tivesse ficado ainda. A prof pede desculpa se não ficou tão bom como a gente esperava, mas é a primeira vez que a prof tá fazendo, né? A gente vai melhorando agora com o tempo, a gente tá se adaptando a essa nova tecnologia, né? A gente não tá mais em sala de aula, todo mundo junto. Mas a prof deixa um abraço para todos, qualquer dúvida que tiverem podem me perguntar, eu tô sempre à disposição nas terças-feiras de manhã, das 8 ao meio-dia, podem me chamar, perguntar, não precisa ter vergonha. A prof tá à disposição de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.